criar e educar um filho é muito difícil, né, Maíra? A gente se especializa, faz faculdade, faz cursos, faz pós-graduações em tudo que a gente quer ser bom na vida. Mas para criar filho não existe nada disso. Não tem faculdade. Não tem como você se especializar em criar filhos. A criança vem para você, nasce ou você adota, como no meu caso as minhas enteadas, e a criança vem para você, se vira, resolve aí. Não tem manual do proprietário, não tem faculdade, não tem pós-graduação. O que tem são os diversos palpites. Todo mundo achando que tem que fazer de um jeito, tem que fazer de outro jeito. A vizinha adora falar como é que tem que ser. A avó, nossa, é uma loucura. E até para crianças com desenvolvimento típico, algumas dicas até são importantes, eu acho que podem ajudar. Mas criar uma criança que está no espectro autista é completamente diferente. E as pessoas ficam dando seus palpites e dizendo, não, você devia fazer assim, você devia fazer assado. E é muito difícil para os pais que não têm a menor ideia do que fazer. Sim, a grande questão é que técnicas originalmente eficazes e eficientes que funcionam com crianças consideradas típicas não funcionam com crianças no espectro autista. Claro, a criança no espectro autista ela tem sérias dificuldades de interação social, de comunicação, de linguagem, né? Comportamentos repetitivos, rotinas que não, às vezes uma coisa simples que você não consegue perceber, que sai da rotina dessa criança, já é motivo para ela se desorganizar completamente. E como que a gente pode agir de uma forma prática para reduzir a ansiedade, reduzir estresse e para essa família trabalhar de uma forma mais harmoniosa possível. Né? A gente busca qualidade de vida para a criança e para os pais. Como que de uma forma prática a gente pode trabalhar isso? Todo mundo quer que a criança seja feliz, né? Todo mundo quer viver bem e que principalmente nossas crianças sejam felizes. A gente busca qualidade de vida para a família, para todos os envolvidos, a criança, os cuidadores, a escola. Sim. Os principais fatores que causam estresse ou que desorganizam uma criança com autismo é querer fugir ou se esquivar de situações que são difíceis e aversivas para ela. Então, por exemplo, às vezes a gente acha importante ensinar alguma coisa na escola, por exemplo, mas aquilo não faz sentido nenhum para a criança. E ela simplesmente se retira da roda ou se retira da sala, começa a andar, quer sair do contexto e fugir daquele ambiente. E às vezes é até identificado como uma criança mal educada, desinteressada, arrogante, que não desafiadora, respeita a professora, que deliberadamente está querendo se opor e desafiar a autoridade do professor, mas muitas vezes não é isso. Essa é a grande diferença, inclusive, que a gente discute no livro, no Reizinho Autista, que é a grande diferença entre comportamentos opositores de uma criança com autismo e comportamentos opositores de uma criança com desenvolvimento típico, que estão no livro O Reizinho da Casa, que é o livro do Dr. Gustavo sobre comportamentos opositores. Que trata do transtorno desafiador opositivo, que é quando a criança deliberadamente ela quebra as regras, né? Ela identifica aquele comportamento dos pais, aquela regra dos pais, e ela deliberadamente deseja se opor, desafiar, né? E tem todos aqueles comportamentos, aquela cascata de reação, de oposição e desafio e desobediência que a gente acostuma ver no dia a dia com todas as crianças. Né? Mas a criança com autismo, ela não faz com essa intenção de provocar o outro, de deixar o outro se sentindo mal ou de ganhar uma disputa. Ela faz porque simplesmente é o que ela quer, é o que ela quer naquele momento. E muitas vezes é como ela precisa responder para se organizar, ela precisa ter aquele comportamento para se organizar, né? Sim, uma criança que faz com a intenção de causar um impacto no outro precisa de teoria da mente, precisa conseguir se colocar no lugar do outro e prever o comportamento ou o sentimento que aquela pessoa vai ter. Entender que a outra pessoa tem sentimentos diferentes, pensa diferente e pode tomar decisões por si. Só que isso para o autismo, para uma criança que tem autismo, é muito difícil. É uma das grandes dificuldades, né? O conceito de teoria da mente, de se colocar no lugar do outro. Por isso que dificilmente uma criança com autismo vai se opor para ferrar a mãe, deliberadamente querendo se opor, para agredir, para ofender, a professora. Né? Ela faz porque ela não percebe isso, ou ela percebe menos essas reações dos outros, ela não entende o impacto e o quanto isso causa de prejuízo ou de sensações ruins no outro. E por pior que seja o comportamento dela, na visão
da outra pessoa que está observando, ela simplesmente está querendo se reorganizar, se reestruturar e buscar a sua homeostasia. Exato. Além de fuga e esquiva, também uma criança com autismo tem muita dificuldade quando ela tenta controlar as situações. Então, tudo que sai fora das regras, das rotinas ou da ideia original que ela tinha, causa uma grande desorganização. Gera uma ansiedade tremenda. Pode gerar uma desorganização, inclusive. E muitas vezes é nesse momento que vem um comportamento agressivo. Exatamente. Né? Uma autoagressão. É a maneira que ela tem para se estruturar, às vezes sensorialmente. Exatamente. Né? Às vezes as crianças fazem também para chamar atenção ou simplesmente para conseguir alguma coisa que elas querem. Às vezes o pai não percebe, mas tem os exemplos no livro que a gente fala isso, né? Que a criança ela quer sair da mesa e ela associou que quando ela se machuca, o pai a retira da mesa. Quando ela se bate, o pai deixa ela fazer outra coisa e ela associa, então, ela tem um ganho secundário, né? E ela acaba repetindo esse comportamento. E o pai, sem perceber, a mãe repete o comportamento e ele vai estar reforçando um comportamento que ele não deseja. Exato, a gente discute muito esses exemplos dentro do livro e fala também sobre as técnicas comportamentais que podem prevenir comportamentos desse tipo. Então, quais são os principais comportamentos, quais as funções desse comportamento, como prevenir. Se não teve como prevenir, no momento inicial, o que a gente pode fazer para interromper ou para amenizar? Ou depois, o como proceder para proteger a criança caso nada funcione. Então, os famosos reforçadores positivos que a gente fala tanto, como de uma forma prática a gente pode utilizar esses reforçadores para ter comportamentos mais adequados? Como é que a gente pode ajudar essa criança? Sim, nós falamos muito aqui sobre os quadros de rotina, sobre como colocar as informações de uma forma concreta para a criança se organizar e conseguir executar melhor as suas tarefas. Nós falamos sobre histórias sociais, nós falamos sobre cronômetro, sobre diversas técnicas na escola e em casa que nós podemos fazer para fazer a criança se acostumar por aproximações sucessivas com as novas regras, com os novos conceitos. Porque uma criança que emite comportamentos disruptivos, ela blinda a aprendizagem. A gente não consegue ensinar coisas novas porque ela quer ficar só no mundinho dela. Ninguém consegue se aproximar, o educador não consegue se aproximar, a família não consegue se aproximar. Ela faz só o que ela quer, não aprende coisas novas. Na maioria das vezes existe uma questão cognitiva que já é uma barreira dessa aprendizagem, né? Então, como é que a gente pode ultrapassar essas questões comportamentais, né? Como é que a gente pode treinar habilidades sociais para esses pais trabalharem com essa criança? Se a gente tem a possibilidade de fazer um bom trabalho de orientação de pais, e por mais que a criança faça 1 hora, ou 2, ou 4, ou 8 horas de terapia por semana, se os pais são muito bem orientados e capacitados, eles terão a oportunidade de trabalhar um enriquecimento do ambiente da vida dessa criança. E a gente vai ter ganhos importantes na cognição, na habilidade social dela, na capacidade dela resolver problemas, interagir com o outro. E é algo que a gente precisa capacitar os pais para que eles possam trabalhar com seus filhos no dia a dia. Também, né? E as escolas também. É isso, basicamente é isso que é o conteúdo. E foi bom escrever esse livro, né? Foi muito bom, né? Porque eu acho que dá ferramentas e mais possibilidades para os pais e para as escolas cuidarem das crianças com autismo, eliminarem sintomas do espectro e potencializarem ganhos e aprendizagem. Essa é a nossa missão, né, Gustavo? Com o autismo no Brasil. E depois vocês contam pra gente o que gostou, o que funcionou. Do retorno de vocês. É muito importante. Legal. Então é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, compartilha para que mais pessoas tenham acesso a essas informações e dá um joinha. Tchau, pessoal. Beijo. Um abraço. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.